Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, hoje é dia de falarmos finalmente do retorno de One Punch Man com a sua segunda temporada, tão aguardada por muitos, tão temida por vários outros, principalmente com a mudança de estúdio que saiu da Madhouse, que produziu a primeira temporada, e foi para JC Staff, e também depois do seu teaser que recentemente saiu e deixou as pessoas com expectativas baixas, muito já assumindo que a temporada seria um desastre, ao menos tecnicamente falando. É claro que eu não posso afirmar nada garantido mesmo após o primeiro episódio, mas esse é um vídeo de primeiras impressões, primeiras sensações, o que eu achei deste início de One Punch Man 2. A abertura, a música, a técnica em si, a animação realmente está muito ruim, o design mudou totalmente. Vamos falar disso. Deixa o seu like, a sua opinião aqui embaixo também, o que você achou é muito importante pra mim, mas se respeitem nos comentários, mesmo que seja um pouquinho polêmico, e se inscreve aí pra acompanhar todos os vídeos deste canal. Aliás, vocês querem review semanal de One Punch Man? Dependendo do que vocês disserem, eu continuo falando semanalmente ou não. Então, vamos falar primeiro do lado mais polêmico, aquilo que muitas pessoas já estavam afirmando com certeza que seria terrível, que é design de personagens, animação, o traço em si. Primeiro, em relação a traço, mudou? Sim, mudou. É natural e esperado que mudasse, embora a gente tivesse na temporada anterior, na primeira pela Madhouse, uma fidelidade muito grande ao que foi feito pelo Murata no mangá de One Punch Man, que trouxe muita qualidade para os desenhos que inicialmente foram feitos pelo One, sem perder aquela qualidade ou a característica básica de cada um dos personagens principais da sua criação original. Isso tudo foi muito bem impresso na primeira temporada, e nessa segunda, a princípio, a gente vê sim algumas estranhezas ou mudanças mesmo no rosto do Saitama, dos personagens principais. Tá diferente? Tá ruim? Não, exatamente não. Sinceramente, até mesmo em animação, eu acho que é uma qualidade mediana. Qual que é o grande problema com One Punch Man? Com a primeira temporada a gente teve uma das melhores produções, ainda mais em questão de animação de animes com lutas, batalhas, poderes, feita pela Madhouse com muito primor, assim, era realmente bonito de se ver. Eu mesma já fiz vídeos falando de animações muito boas e obviamente eu coloquei One Punch Man primeira temporada. Então quando você chega com a segunda e a animação, por exemplo, da única luta que a gente viu ali acontecendo realmente entre o Genos e um robô, um inimigo inicial, nada muito grande, nada muito expressivo, mas os movimentos são mais estáticos, não tem uma grande direção, não tem grande fluidez, não é aquela coisa que você vê cada passo, cada coreografia muito bem formada, enxergando cada movimento, algo lindo de se ver, mas também não é terrível. Se a gente for fazer um ranking de animações muito ruins, sinceramente até esse momento, não sei quantos episódios serão no total, tudo pode mudar, tudo pode cair ou melhorar, talvez não, mas pode piorar mais ainda, mas até esse momento não é terrível. Então, sendo bem sincera, isso não me afastaria do anime. Para muitas pessoas vai ser uma quebra de expectativa, ou já foi quando saiu o teaser, ou já foi quando mudou o estúdio, mas não é terrível, é mediano, é ok, é pior do que era. Sim, era interessante e funcional que a gente tivesse anteriormente uma animação incrível de um anime, de uma história que faz sátira a várias características de histórias de heróis, de histórias Battle Shonen mesmo que a gente conhece dos heróis japoneses, tudo isso com uma animação perfeita do herói por diversão, entediado por ser tão forte, casava super bem, era incrível, era bom de se ver com uma trilha maravilhosa, mas não é só isso que existe em One Punch Man. Há pessoas que não gostam porque não curtem a história, não curtem a sátira, não curtem como tudo acontece. Há pessoas que eram mais atraídas pelo design do que pelo que via na história em si, mas é isso, é o plot, é o roteiro que primariamente vai prender ou não as pessoas nessa segunda temporada. De animação, pelo visto, a gente não vai ter nada demais. Traço é pior, realmente movimentação às vezes parece mais travada, não tá fluida, muito mediana, luta, provavelmente não teremos nada tão espetacular, a não ser que eles coloquem orçamento e uma equipe muito especial para episódios específicos, mas tudo bem, por enquanto eu estou lidando tranquilamente com isso. Consegui assistir muito bem Berserk 2016, 2017, que era um desastre sim, em várias questões técnicas. Então pra mim, sinceramente, One Punch Man 2 tá sendo
beleza. E a história pra mim também foi bem adaptada, a gente teve um primeiro episódio que só iniciou tudo, só te colocou de novo naquele universo. A gente encontrou agora o King, um herói rank S, considerado por muitos o homem mais forte que existe, mas que na verdade ele constantemente, desde o início, estava sempre em situações com monstros, parece que ele atraía essas criaturas e surgia sempre alguém em Saitama para derrotar estes monstros, não ter o crédito por ter feito isso. E o King foi subindo de rank, sendo reconhecido, virando action figure, sem nada a fazer de fato. O que ele gosta é de ficar tranquilo na sua casa jogando videogame. E o quanto a gente vê que o Saitama, ao descobrir isso, não liga nem um pouco, ele não tem esse senso de disputa. Ele, inclusive, até o final do episódio, volta pra jogar com o King. E a gente também vê que ainda existe toda a questão do próprio Genos, de conseguir descobrir, para além de ser um herói que sobe cada vez mais de força, que tenta alcançar o seu mentor, o Saitama, ele também ainda tem um passado, traumas para resolver, o inimigo que acabou com toda a sua família para procurar, e a gente também tem toda a questão da profecia, de que em determinado momento tudo vai ser destruído por uma ameaça nível Deus. Afinal de contas, também as ameaças mais perigosas estão aparecendo cada vez mais. O ministro da Justiça da Associação de Heróis tenta chamar a ajuda ali, inclusive de assassinos, pessoas perigosas, para que enfrentem essas criaturas e evitem o pior. Sonic aparece, Sonic só tem interesse no Saitama. A gente vê no finalzinho ali do episódio também Garou aparecendo, então a gente vê que vai ter coisas interessantes nessa temporada, mesmo que você não conheça mangá, porque eu não vou fazer nenhum comentário aqui dizendo spoiler de mangá, mas foi só um episódio de introdução. E como introdução ele funcionou, não teve nenhum grande ápice, teve um gancho no final interessante, mostrando que há um personagem para você prestar atenção. Teve também a questão ali de uma heroína da classe B, a rank 1 da classe B, que está interessada no Saitama também, esse herói que teve os melhores resultados físicos no teste para passar para a Associação de Heróis e ficou no rank C e facilmente subiu para o rank B, mesmo que esteja lá embaixo, ela tem interesse, quer encontrá-lo, por que será? Então existem vários pequenos ganchos, várias pequenas expectativas. Eu não acho que a animação ela precisa ser suficiente para te afastar a princípio. Se você leu o mangá e tá frustrado porque o traço é maravilhoso no mangá, porque o anime anterior, a primeira temporada, era maravilhosa, calma. Vamos esperar, aguardar, de repente a adaptação como um todo, pelo menos do lado do roteiro, vai ser legal de assistir. Se você não leu o mangá e tá esperando a história, também fique com calma, paciência, porque tem muita coisa boa que, se for bem adaptada, fará dessa uma temporada muito interessante. Sim, que pena que a gente não vai ter uma qualidade técnica maravilhosa como era antes, mas tudo bem. Ainda podemos manter a positividade, pelo menos é assim que eu estou. A gente vai analisando, se vocês quiserem, capítulo a capítulo, episódio a episódio, ou no final como um todo, como a adaptação toda se saiu no final das contas. E apesar de eu não ter notado nada extraordinário na trilha sonora desse primeiro episódio, o diretor responsável pela trilha, ele é muito bom, com um currículo super extenso, então eu acho que podemos manter expectativas boas sobre este quesito também. Em relação à música da abertura, que a gente já tinha escutado aí pela internet nos últimos dias, nas últimas semanas, eu acho que ela manteve propositalmente muito das características da primeira abertura, sem contanto ter toda a personalidade que tinha a primeira. Eu não acho ela ruim, eu acho que ela tem um refrão ali que funciona como um chicletinho, fica na cabeça, é o mesmo estilo, não vai desagradar tanto, mas eu acho que foi sintomático, como um medo de se distanciar tanto do que era antes. Eu preferia que tivesse mais personalidade, mais diferença, mas isso é uma opinião pessoal. Eu realmente não achei ruim, prefiro a primeira, entretanto, acho que tem até mesmo musicalmente mais qualidades, mas essa funciona. Funciona porque tá previsível, tá dentro da mesma fórmula, é redondinha, tem seus ápices, um refrão que tá legal, se destaca, empolga na medida certa, então não é algo que desagrada, mas também não é algo sensacional. Talvez, na minha opinião, justamente porque não fez esse esforço de ir por um caminho diferente. Mantendo, por exemplo, o padrão, como foram as 3 primeiras aberturas de Shingeki, que era a mesma banda, não precisaria ser, mas era a mesma banda, mantinha o mesmo clima, mas são 3 totalmente diferentes entre si. Aí fez uma diferentona na quarta e não deu certo, beleza. Mas poderia fazer, nesse caso de One Punch Man 2, um caso parecido com as 3 primeiras de Shingeki.
Mesmo clima, mesmo estilo, mas com uma sensação diferente, que você sentisse algo diferente ao escutar. Essa é a minha opinião. Quero saber o que você achou dessa nova estreia, desse retorno de One Punch Man do primeiro episódio. Se você ficou frustrado com a animação, com o design, o que você não gostou, o que você gostou, se você vai continuar assistindo, comente aí outros animes da temporada que você tá empolgado pra ver. Tô fazendo algumas primeiras impressões aqui. O que eu vou continuar comentando semanalmente ou não depende de vocês, então fala o que vocês querem, deixa o like pra ajudar esse canal, se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê nesses próximos vídeos. Tchau, tchau!